Sou o Márcio e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como funcionam os serviços aqui no nosso sistema. Sempre que nós selecionamos aqui um agendamento, um profissional e um horário, nós queremos aqui colocar aqui quais são os serviços que vão ser realizados nesse agendamento. Para que apareçam aqui os serviços, nós precisamos primeiramente cadastrar esses serviços. Então tudo começa aqui no cadastro do usuário. Para que esse usuário apareça na agenda, ele precisa ser um profissional. Então aqui em funções e permissões, nós vamos marcar que este usuário ele é profissional. Ao marcar que ele é profissional, vai aparecer esse campo aqui e nós vamos colocar quais são as especialidades desse profissional. Aqui neste caso, eu marquei aqui a especialidade de cabeleireiro, manicure e pedicure. Significa que todos os serviços que eu cadastrar para essas duas especialidades vão ser vinculados a este usuário. Aqui no cadastro de serviço, nós vamos clicar aqui em novo serviço. Vamos colocar aqui então o nome desse serviço. Qual é a duração em minutos que ele leva para fazer esse serviço e que será reservado na agenda para execução desse serviço. Preço. Caso tenhamos aqui uma taxa administrativa para comercialização desse serviço e o percentual de comissão. E caso esse serviço faça parte do programa de fidelidade, nós podemos colocar aqui o valor em fidelidade. Bem, como tudo isso funciona? Então, o valor a ser cobrado aqui, o preço, é o valor a ser cobrado do cliente, R$100. Caso o profissional possa escolher entre um valor, por exemplo, de R$100 a R$300, você deve colocar aqui o preço máximo. Se você não colocar nada no preço máximo, o profissional não pode mexer no valor de R$100. Taxa administrativa, caso você utilize, ela é uma taxa que ela é reservada sobre o valor cobrado do cliente, antes de fazer qualquer conta de rateio, de comissão. Então, neste caso aqui, nós temos R$100 que são cobrados do cliente, tiramos 10% de taxa, sobram R$90. E aplicamos uma taxa de rateio de comissão de 50%. Então, o profissional vai receber R$45. O programa de fidelidade, sempre que o cliente fizer esse serviço, fizer o pagamento no caixa, na conta corrente dele de fidelidade, que é uma conta corrente controlada em paralelo, ele ganharia R$1 aqui no caso de fidelidade. E este valor pode ser utilizado futuramente por ele quando ele vai acumulando esses valores de fidelidade. Além disso, você pode configurar aqui se esse serviço deve aparecer ou não no programa Salão para Clientes. Se você desmarcar aqui, ele não vai aparecer como opção lá no aplicativo do cliente para o cliente poder agendar pelo aplicativo. Aqui temos uma parte muito importante da configuração do serviço, que é como vai se comportar o cálculo dos insumos utilizados nesse serviço. Esses insumos são aqueles produtos que você vai fazer o lançamento durante o serviço, que você vai utilizar aqui nesse serviço. Esses insumos eles vão somar um valor. E como esse valor vai impactar no cálculo, você pode configurar aqui. Então, basicamente, nós temos essas 5 opções. Primeiramente, não aceita insumo, para evitar que o estoquista faça um lançamento indevido de um produto em um serviço que não deveria aceitar nenhum tipo de insumo. Aí nós temos as combinações de soma no preço e não soma no preço, e entra no rateio e não entra no rateio. Basicamente é o seguinte, vou dar um exemplo para a gente ver como isso funciona. Então vamos supor que durante esse atendimento
nós lançamos um produto que custa R$10. Então, esses R$10, inicialmente, eles podem somar aqui no preço ou estar embutidos aqui nesse preço, nessa mão de obra de R$100. Então, para isso que serve soma no preço e não soma no preço. A outra opção que a gente tem é entra no rateio ou não entra no rateio. Se você colocar que não entra no rateio, aqui, quando o sistema calcular, primeiro ele vai tirar a taxa, aí depois ele retira o valor em insumo lançado. Então, quando você configura que não entra no rateio, ele vai remover esses R$10. Então, nesse nosso caso aqui, foi cobrado R$100 do cliente, não somou no preço, então por isso foi cobrado só 100. Se tivesse somado no preço, custaria 110. Certo? Então, primeiro o sistema vai descontar a taxa administrativa, vai sobrar R$90. Depois, o sistema vai tirar o produto, o insumo lançado, que seria mais R$10, vão sobrar R$80. Então, a comissão do profissional, ela seria calculada sobre R$80. Então, 50% dos R$80, esse profissional ganharia R$40 de comissão. Então, é dessa maneira que é configurado aqui esses insumos. Pronto, depois de tudo isso configurado, basta salvar. Após salvar, vão aparecer outras duas opções aqui para a gente. Para ativar e inativar esse serviço, então a gente pode deixar temporariamente inativo. Ao inativar, automaticamente, todos os profissionais que fazem esse serviço vão deixar de ter essa opção, ele não vai mais aparecer lá no agendamento como opção. E aí, se você ativar novamente, ele deve voltar a aparecer. Aí temos também a opção de cadastrar insumos fixos no serviço. Para que isso serve? Geralmente, isso aqui é utilizado para nós lançarmos aqui os descartáveis, como por exemplo, uma capa descartável. Então, esse aqui é um produto de insumo que eu cadastrei previamente no menu de produtos. Então, eu vou falar aqui que neste serviço, automaticamente eu quero que lance uma capa descartável do estoque principal toda vez que for comercializado esse serviço. Que isso não some no preço e que não entre no rateio. Então, ele vai descontar esse valor aqui do rateio. Aí seguem as mesmas opções aqui que nós temos de configuração desse item. Então, vou trocar aqui para não somar no preço e entrar no rateio, para que isso não seja descontado do meu profissional aqui antes de fazer o rateio. E nós temos a opção também de deixar isso visível na comanda, no atendimento ou não, tá? Aqui também é opcional. Vou deixar visível para que apareça lá no agendamento. Pronto. Salvar. Então está aqui o valor em insumo fixo. Aqui está a forma de cálculo dos insumos que são lançados durante atendimento. E essas são as opções que nós temos aqui no cadastro de serviço. Sempre lembrando que ao salvar um serviço que já existe, ele vai pedir se você quer replicar essas configurações aqui para todos os profissionais que tenham essa especialidade. Basta confirmar que você está replicando todas essas alterações para todos os profissionais. Aqui em comissão e serviço ficam as configurações específicas, que são essas que foram replicadas para os profissionais. Aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e para o usuário Márcio, por exemplo, eu falo que eu não quero que ele ganhe 50% de comissão. Ele pode ganhar 60% de comissão, por exemplo. Então, nós estamos fazendo uma configuração específica do serviço de corte para o Márcio. Sempre que tiver alguma configuração específica aqui feita, o sistema vai deixar em vermelho aqui para você saber que está diferente do padrão aplicado para todo mundo. Então, se nós voltarmos aqui para 50 e manter o padrão aplicado para todo mundo, fica normal desse jeito aqui. Muito bem. Então, agora, depois do serviço configurado,
Se a gente vier aqui e selecionar o serviço corte, ele deve aparecer aqui então na agenda. Então, ao salvar, nós temos aqui o nosso serviço de corte. Percebam aqui que foi lançado aqui a nossa capa descartável automaticamente do estoque aqui no serviço. Então, agora, se a gente vier aqui no menu estoque em itens de estoque, o sistema deu baixa automaticamente de uma capa descartável aqui do estoque. Bem, pessoal, este foi o vídeo sobre cadastro de serviços. Caso tenham qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco através do nosso sistema de atendimento aqui por WhatsApp. Muito obrigado. Até o próximo.